Olá pessoal, eu sou a Lilian, confeiteira deste canal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje foi um bolo que foi muito pedido. Eu postei uma foto num dos grupos de confeitaria que eu participo no Facebook e todo mundo queria saber como é feito esse bolo. É o Island Cake, que como o próprio nome em inglês sugere, é um bolo ilha. Ele é muito fiel a uma ilha de verdade, ele é muito parecido com uma ilha de verdade. Então hoje eu trouxe para vocês o Island Cake. Bora começar a decoração de hoje. Bom, gente, então aqui eu já tenho meu bolinho, tá? Eu fiz ele na forma de 15 por 10, 15 de diâmetro por 10 de altura. Fiz uma massa menor para ele ficar um pouquinho mais baixo, porque eu não quero um bolo tão alto assim. Ele deu uma estufadinha em cima e a gente vai aproveitar isso para fazer a ilha, tá? Então aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar, ele já tá recheado, tá? Uma das dúvidas que tiveram lá no grupo foi que o pessoal perguntou: pode ser massa de chocolate, pode ser massa branca? Ó, pessoal, como vai ser um bolo que vai imitar terra, imitar uma ilha, eu aconselho que seja o bolo e o recheio de chocolate. E que o recheio seja bem firminho, tipo ganache. Esse aqui tá recheado de ganache. Existem outros recheios de chocolate, tipo um brigadeiro, que fica mais firminho. Ainda assim, o brigadeiro ainda fica mais... o brigadeiro tradicional fica mais molinho. Eu aconselho um brigadeiro de chocolate ao leite, ou então um brigadeiro de chocolate amargo. A gente vai cobrir depois esse bolo com ganache. Só que mesmo assim, cobrindo com ganache, eu vou deixar um pouquinho, porçõezinhas dele sem a cobertura do ganache. E ele fica mais realista dessa forma do que se eu cobrir totalmente de ganache. Depois a gente vai fazer aí um efeito de graminha, vai colocar aí uma areia e tudo. Mas pro fundo é interessante que seja de chocolate, tanto massa quanto recheio, porque são duas coisas que vão aparecer mesmo que você queira tampar tudo, vai aparecer. Então se fosse uma massa branca, não vai ficar tão realista quanto uma massa de chocolate, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar uma beiradinha bem pequena nele, em torno dele aqui, ó, uma fatia bem pequenininha. E vou utilizar isso, não vou jogar fora, eu vou utilizar essa beiradinha para compor a montanha em cima do meu bolo. Eu vou tirar uma parte dele aqui para fazer a parte da praia, fazer a parte da água chegando na ilha. E vou usar essa parte que eu tirar aqui e a parte das beiradinhas para eu compor a ilha em cima do meu bolo, certo? Esse pedaço eu vou amassar ele e vou colocar ele de qualquer jeito e vou modelando. Porque se eu modelo muito, né, ele não vai ficar uma coisa assim mais realista, ele vai ficar mais artificial. Então, eu vou fazer dessa forma, eu vou colocando e vou modelando em cima e vou vendo como que vai ficar o formato da minha ilha, certo? Por que eu vou tirar uma beiradinha do lado? Porque a hora que eu colocar gelatina, que é o que vai dar efeito para nossa água do mar, ele não pode estar grudado aqui na forma, porque depois eu vou colocar o aro em cima dele, eu vou colocar ele de volta dentro da forma, com acetato em volta, certo? Então aqui a gente vai colocar o fundo da forma de novo, vou colocar ele dentro do aro, vou colocar um acetato em volta do aro, na beiradinha do aro, e despejar colocar a nossa gelatina já colorida, certo? Isso a gente vai fazer em etapas, essa colocação da gelatina. Mas para ela dar um efeito de mar, para não ficar a parede do bolo aparecendo, a gente vai fazer aí um tamanho assim, mais ou menos, de água, que é no caso a gelatina, certo? Então vamos lá, eu vou cortar e vou mostrar para vocês como que eu vou fazer.
aqui, ó, eu vou tirando com a faca, meio de qualquer jeito, de propósito, justamente para ficar aqui a impressão de terra mesmo, de terrão mesmo, tá? Ele vai parecer que tá totalmente destruído, na verdade ele tá, né? Mas quanto mais destruído ele tiver, melhor a aparência de ilha vai ser, certo? Porque essa casquinha aqui é mais por causa de ficar no bolo, ficar dura ou que a gente tira essa casquinha todo o bolo que a gente faz, certo? Mas só que esse aqui a gente vai aproveitar ele para fazer o pedaço da ilha, tá? Certo. Ó, ele está totalmente destruído este bolo, certo? Eu vou ajeitar ele aqui, o recheio dele tá meio mole. Esfriou total. Que eu tirei das laterais e da parte de cima, certo? Eu vou misturar, eu vou fazer uma massa com este bolo e este recheio. Eu vou tentar lembrar todas as dúvidas que o pessoal do grupo, meninas, vocês do grupo, me perguntaram. Uma das coisas que me perguntaram é se ele fica tão gostoso quanto ele fica bonito. Ó, a gelatina que eu estou usando é uma gelatina sem sabor e sem cor. Ou seja, ela não tem gosto de nada. Aí, o que você pode fazer? Você pode estar colocando uma essência de baunilha, de chocolate. Eu prefiro de chocolate. Então, eu coloco a de chocolate e coloca também um pouquinho de açúcar. Quando você estiver derretendo ela, você coloca o açúcar. A essência deixa para colocar depois que ela já estiver fria. Mas o açúcar você coloca quando ela estiver molinha, que ela derrete o açúcar com mais facilidade, certo? Porque senão fica cristalzinho de açúcar, é ruim, tá? Aí você vai amassando. Ó, aqui ele já tá num ponto bom para poder modelar ela, ó. A nossa ilhinha, certo? Então aqui eu vou trazer o bolo de volta. Deixa eu passar um pano aqui. Eu acho que eu vou deixar ela assim. Não vou utilizar o resto da massa que tá aqui, porque eu já achei que ela pegou um aspecto bem legal de ilha já, e que se eu mexer mais... Meu cachorro latiu. Eu acho que se eu mexer mais, ela vai... já vai perder o aspecto de ilha que ela tá aqui bem legal, que eu já tô visualizando já como que vai ficar, tá bom? Enquanto nossa água ferve e a nossa gelatina termina de hidratar, eu vou fazer alguns desenhos brancos em volta, por cima da ganache, para imitar um sombreado, né? Então a gente vai fazer uns manchinhos brancos. Aí aqui eu tava falando o seguinte, a gente vai fazendo pinceladinhas nele de leve, certo?
para ele ficar tipo um sombreado. E pode ir fazendo de qualquer jeito mesmo. Quanto mais de qualquer jeito você fizer, mais realista vai ficar seu trabalho. Então, você dá umas pinceladinhas na cor branca de corante em gel, certo? E de qualquer jeito, certo? Em lugares aleatórios, assim, mais nas pontinhas das coisas. Mais em cima da montanha, só para ele dar aquele aspecto realista no fundo, certo? Que a gente ainda vai aplicar a graminha, que no caso vai ser aí açúcar colorido com bolacha de maisena triturada, certo? Então, pessoal, enquanto o nosso bolo fica lá no freezer um pouquinho para poder endurecer a ganache que tá por fora, a gente vai preparar a gelatina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui os 2 pacotinhos de gelatina, certo? E vou diluir ele em 150 ml de água. Depois a gente vai ferver 350 ml de água e vai misturar essa gelatina para depois tingir, ok? Agora, enquanto a água ferve, a gente vai deixar essa gelatina descansar um pouquinho. Então, aqui a nossa água já ferveu, a gelatina já tá hidratada, certo? Eu vou misturar, então, a gelatina e vou mexer aos pouquinhos, até ela derreter todinha. E é nesse processo também que eu vou colocar aqui o meu açúcar para adoçar minha gelatina, certo? Pra ele ficar bem docinho. Porque essa gelatina, como eu já disse, ela vem sem cor e sem sabor nenhum. Ou seja, a gente tem que saborizar ela e colocar um açuquinho se a gente quiser ela docinha, certo? Eu vou mexer essa gelatina até todo o açúcar diluir, certo? E depois a gente vai deixar essa gelatina esfriar e chegar na temperatura ambiente para poder aplicar no bolo, certo? Sem estar na temperatura ambiente, a gente não pode aplicar no bolo, porque senão ela vai desmanchar toda a cobertura de ganache que a gente fez em volta dele. Eu vou colocar também aqui uma essência. No caso, eu vou colocar de cereja, tá? Porque uma porque eu gosto muito de cereja e outra porque ela é transparente, então ela não vai afetar a cor do nosso mar, da nossa gelatina, certo? Então aqui já derreteu total o nosso açúcar, certo? E já misturou a nossa essência, certo? De cereja. A gente vai separar um pouquinho dessa gelatina, porque nós vamos colorir um pouquinho de outra cor. Nós vamos colorir um pouquinho de marrom, num tom bem areia, para fazer o fundo do mar, certo? Então, a gente vai fazendo aí por camadas. A primeira camada vai ser a camada de areia. Então, a gente faz aí a nossa areinha. Já tá bom. A gente separa, então, a grandona. A gente vai colocar, então, umas gotinhas de marrom. Esse meu corante marrom, ele tá vazando do lado. E aí, a gente vai vir com o branco. Pra dar aquele tom leitoso na areia, certo? Bom, aqui ficou um pouco marrom demais.
Eu pus um pouquinho mais de corante branco. Ele ficou um pouco mais leitoso, mas não ficou tão igual eu queria, porque ficou muito marrom, tá? Mas a gente vai deixar esfriar e vamos usar esse mesmo. Agora, aqui a gente tem que ter bastante cuidado, porque vai ser algumas gotinhas de azul só, certo? Deixa eu colocar aí. A gente vai colocar então algumas gotinhas e vai mexer. Agora aqui a gente vai colocar a camada da areia. Nossa gelatina já tá em temperatura ambiente. Eu coloquei essa forma aqui por baixo, gente, porque às vezes a gelatina escorre, tá? Aqui pra baixo. Então, pra não correr esse risco da gelatina espalhar pelo chão, a gente vai colocar essa forma por baixo, certo? Agora vamos levar um pouquinho pro freezer para poder endurecer essa camadinha de baixo e a gente continuar colocando. Olha, gente, é muito rápido. Aqui já endureceu um pouquinho. Tá vendo aqui a gelatina aqui embaixo, ó? Escorreu, mas ó, ela já tá mais durinha, ó. Então a gente vai terminar de colocar essa daqui. E vai de novo pro freezer. Gente, então chegou a hora aqui do azul. A gente vai encher até aqui e vai levar pra geladeira, tá? Agora a gente vai colocar o restante da gelatina. Vou lá na geladeira por alguns minutos. Então agora a gente vai colocar o restante, que já endureceu a camada de baixo. Bom, gente, então aqui agora já comecei a tirar o acetato. Aqui não tava em contato com o bolo ainda, porque foi umas 2 folhas de acetato, deu umas 2 voltas. Agora que tá em contato, eu vou passar uma faca junto, pra ele não sair a gelatina. Eu vou tirar ele, mas eu vou levar a faca junto. Eu vou passar a faca na beiradinha, como se eu estivesse desenformando um bolo. Passa bem rente para não estragar a gelatina.
frente dele vai ficar assim, certo? Agora aqui, a gente vai decorar com esse açuquinha verde. Mais na pontinha. A gente não vai colocar muito, porque a gente quer um pedaço de terra aqui também, certo? Vai colocar aqui na beiradinha, que vai simular a nossa praia. Dá uma espalhadinha. Nós vamos fazer como se fossem ondas. Chegando no mar. Chegando na praia. Aqui a água já bateu aqui. E de cá. E tá pronto o nosso Island Cake, ó. Ele fica muito realista. Parece muito com a ilha de verdade. Olha, parece muito com a ilha de verdade. Ele fica bem gelatinoso mesmo, ó. Mas olha, fica muito parecido com uma ilha. Então, gente, este é o Island Cake, tão pedido pelas meninas do grupo do Facebook. Eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas. Se não, se alguém ainda ficou com alguma dúvida, me manda um comentário aqui nos box de comentário aqui no YouTube, que eu vou tentar responder todas vocês, certo? Aqui o meu ainda ficou desprendendo um pouquinho daqui e um pouquinho de cá, mas é porque eu não coloquei a massa bem no centro. Eu tinha que ter tirado mais um pouquinho de massa para ele ficar mais pro centro e a beiradinha lateral dele ficar maior, porque aí ia ficar todo certinho igual tá aqui, ó, na frente, todo lisinho, certo? Aqui, esses risquinhos que ficaram, você esquenta uma faca e passa em volta dele inteirinho que ele vai alisar certinho, tá ok? E para quem me perguntou se ele fica gostoso, tanto quanto fica bonito,
Depende da quantidade de açúcar que você colocar e vai depender também do saborizante que você colocar, certo? Se você colocar menos saborizante, que é aquelas essências que a gente compra, ele vai ficar meio aguado, que foi o que aconteceu no meu primeiro. Eu não tinha muita experiência com isso e ele ficou muito aguado, sem sabor. Então eu sugiro que você coloque um pouquinho mais de essência para ele ficar um pouquinho mais forte. E um pouquinho mais de açúcar também. Na receita que eu coloquei 150 gramas de água para ele poder hidratar a gelatina, mais 350 fervida e coloquei aí em torno de uma colher de essência nele e mais 120 gramas de açúcar, certo? Então essa medida aí dá pra ficar bem legal, eu experimentei, a gelatina ficou legal, ficou bem docinha e bem saborizada, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter sido útil para vocês. Espero que vocês façam, me mandem pra mim nos comentários, ou então me manda no grupo, aquele post que eu coloquei. Eu vou colocar um post novo, avisando, igual eu prometi, avisando do vídeo. Quem fizer o bolo, coloca pra mim nos comentários que eu vou querer ver os de vocês, certo? Não esquece de dar o like se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, e também não se esquece de inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Porque assim o YouTube avisa você que tem vídeo novo toda vez que eu postar um vídeo novo. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo e tchau! Olá pessoal, eu sou a Lilian, confeiteira deste canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Ai, que ótimo! Tinha que cair! A primeira camada vai... Opa!